Olá! Durante todo esse mês de junho, a prefeitura oferece um espetáculo gratuito ali em frente à igreja de São Vicente, que é o Chuva de Bala do país de Mossoró, falando sobre aquela história do ataque de Lampião aqui à nossa cidade em 1927. É um espetáculo muito bonito, mas a gente precisa conhecer um pouquinho da história que tem por trás desse espetáculo, porque a gente sabe que espetáculo sempre entra alguns elementos que não necessariamente aconteceram na história, né? Entra para embelezar, porque espetáculo precisa atrair a atenção das pessoas, então entra muita música, entra outras cenas que não aconteceram na realidade, né? No fato histórico. Então vamos falar um pouquinho do que foi que aconteceu naquele 13 de junho de 1927. Bom, antes disso, a gente precisa falar como era Mossoró nessa época, né? Mossoró, em 1927, era uma cidade já muito próspera, com muito movimento, com muitas empresas aqui comerciais, né? Tinha aqui várias fábricas, principalmente empresas que descaroçavam algodão, outras que pegavam semente de algodão, transformavam em óleo comestível, né? Tinha na época já aqui um Porto Franco, porto que hoje fica ali onde é Grosso, antigamente era o porto de Mossoró que ficava lá, e de lá tinha uma estrada de ferro que ligava aqui a estação ferroviária de Mossoró, onde hoje é a Estação das Artes, e ia até São Sebastião, né, que hoje é a cidade do governador de Cerro Rosado. Então tinham navios que chegavam trazendo mercadoria de toda parte do mundo, né? Botava no trem, o trem trazia aqui para Mossoró e daqui era distribuído em lombo de burro, né, para todos os interiores, não só aqui do Rio Grande do Norte, aqui do Oeste Potiguar, mas parte do Ceará e parte da Paraíba se abasteciam a partir aqui de Mossoró. E era tanto dinheiro que circulava na cidade que naquela época já existia aqui uma agência do Banco do Brasil. Isso demonstrava como era uma cidade próspera, né, uma cidade onde circulava muito dinheiro. Isso despertou a curiosidade dos grupos de cangaceiros que atuavam no Nordeste daquela época, né? Principalmente o grupo de Lampião, que era o maior e mais conhecido da época. E o que foi que aconteceu? Eles começaram a se preparar para atacar aqui a cidade de Mossoró. Eles queriam roubar, né? Roubar o que pudesse aqui, roubar o Banco do Brasil, essas coisas todas. E como sabiam que era uma cidade grande, eles começaram a se preparar muito antes, né? Lampião sabia que o grupo dele sozinho não era suficiente para atacar Mossoró, então juntou com outros bandos, como o de Macilon, como o de Jararaca, como o de Sabino Gomes, né, para juntar uma quantidade grande. Foram mais de 60 cangaceiros que eles juntaram para vir para esse ataque. E eles precisavam de muita arma e munição. Enquanto eles estavam providenciando a compra dessas armas, dessa munição, estava chegando para Mossoró a notícia, né, que esses cangaceiros lá da Paraíba, lá de Pernambuco, então chegavam lá, dizendo que eles estavam se preparando para atacar aqui nossa cidade, de modo que deu tempo também a Mossoró se preparar para uma defesa. Então, o prefeito, na época, Rodolfo Fernandes, quando soube dessa notícia, ligou para o governador do estado, pedindo ajuda, né, pedindo para reforço, porque o policiamento que havia aqui era muito pequeno. E o governador disse que, olha, não tenho condição de mandar reforço aí para Mossoró, mas não há nenhuma estatística que diga que a cidade do tamanho de Mossoró foi atacada por cangaceiros. Mossoró, na época, já tinha mais de 20 mil habitantes, era uma cidade grande, né? Porque Natal, por exemplo, a capital, tinha um pouco mais de 30 mil habitantes. Era muito próximo aqui a quantidade de habitantes de Mossoró com Natal. Mas do apoio moral, foi o que o governador disse. Apoio moral não era suficiente aqui para evitar o ataque de cangaceiro, né? E o prefeito, ele convocou as pessoas importantes aqui da cidade, os grandes comerciantes, os grandes empresários, né? O gerente do Banco do Brasil, o chefe de polícia aqui, padres e tudo, expôs a situação. Olha, é possível que aconteça esse ataque, e nós estamos totalmente sós aqui, porque o governador disse que não tem como ajudar. E cabe a nós mesmo nos defendermos. E como Mossoró não tinha, nem a maioria das pessoas não tinha arma aqui na cidade, eles se cotizaram para mandar alguém para Fortaleza para comprar arma e munição, né? Porque ficaria na prefeitura, e se houvesse esse ataque, as pessoas pelo menos tivessem armas e munição para se defender. A ideia era essa. E assim aconteceu. Mandaram um portador para Fortaleza, comprou bastante arma, munição, deixou lá na prefeitura.
De modo que no dia 12 de junho de 1927, era um dia de domingo, tinha havido aqui em Mossoró um jogo de futebol muito importante entre os dois maiores times aqui, que era o Ipiranga e o Maitá, né? Eram os principais times de futebol aqui da cidade. E é claro que tinha outros times de outras cidades que estavam aqui, mas o Maitá saiu vitorioso nesse campeonato, né? E como acontece hoje, né, que tem uma vitória, vamos descer o Alto de Alto São Manuel e tudo, na época já faziam isso, comemoraram muito aqui, os torcedores do Maitá, e à noite houve um baile de uma casa ali pertinho da reitoria, ali no centro da cidade, né? E na época, os bailes não eram como hoje, o pessoal vai de bermuda, vai de todo jeito, não, ia todo mundo, os homens, tudo de paletó, as mulheres muito bem vestidas e tudo, lá na casa, uma orquestra tocando e o povo dançando, né? Aquela vitória do Maitá, aquelas pessoas mais importantes que participaram desse baile. Quando de repente chegou um portador, um empregado lá da Estrada de Ferro, dizendo que tinha recebido um telefonema da estrada da estação lá de Governador de Cerrosado, dizendo que Lampião tinha chegado lá da cidade, né, e vinha a caminho de Mossoró. O telegrafista lá, ele disse isso e fugiu, né, com medo de Lampião chegar. E foi sorte dele, porque logo depois Lampião chegou, foi na estação, quebrou as portas, arrebentou tudo que foi encontrando lá na estação. Tinha 2 vagões de trem, não tinha o trem, tinha só os vagões lá fora. Ele tocou fogo nos vagões e saiu fazendo uma desgraça na cidade, né? E destruiu muito, roubou, acabou lá, os comerciantes, saiu roubando os comerciantes, aí fez toda a desgraça por lá. E aqui em Mossoró, quando o portador chegou dizendo essa notícia, né, a princípio o pessoal disse, olha, isso é conversa do pessoal do Ipiranga querendo acabar a nossa festa e tudo, mas não, eu trabalho lá na estação, acabei de receber esse telefonema, o prefeito já está sabendo, já tem muita gente lá na frente da casa do prefeito, e o pessoal acabou a festa imediatamente, foi para lá para saber o que é que estava realmente acontecendo, né? E o prefeito lá, diante da multidão, ele disse o seguinte, olha, Lampião já está lá em Governador de Cerrosado, está vindo aqui para a nossa cidade, na época Governador de Cerrosado se chamava São Sebastião, né? Lampião já está lá, está vindo aqui para a nossa cidade. Antes disso, né, enquanto chegava esse comunicado, que os cangaceiros podiam atacar Mossoró, além de comprar as armas, o prefeito Rodolfo Fernandes ele se juntou com o chefe de polícia, com outras pessoas importantes, e foram traçando no mapa aqui da cidade, né, os lugares possíveis por onde Lampião podia chegar à cidade. Né? Sabe que Mossoró tem várias entradas diferentes aqui, são 7, 8 entradas diferentes. Então eles começaram a se precaver por onde é que ele pode vir aqui para Mossoró e tudo, e começaram a montar as trincheiras, né? Todas as empresas de Mossoró foram bem resguardadas, e com o pessoal, os próprios empregados que foram fazer a defesa daquele patrimônio, né? Inclusive as igrejas e tudo, e a casa do prefeito, que ia ser a principal trincheira aqui da cidade. A casa do prefeito, além do pessoal ficar na comieira, lá em cima, né, tanto da casa do prefeito como da casa do vizinho, a casa do prefeito é onde hoje é a prefeitura de Mossoró. Mas tem aquela casa vizinha ao lado da igreja de São Vicente, e ali também que dá a quina, né, ali tinha homem para frente, tinha homem de lado, lá, tudo preparado para receber os cangaceiros. E o prefeito disse, olha, o pessoal está aí, os defensores já estão se posicionando aí nos seus lugares, nas suas trincheiras, e eu queria que a população, quem não tivesse condição de se defender, que deixe a cidade. A gente está disponibilizando, junto com o Saboinha, que era o diretor da Estrada de Ferro de Mossoró, estava disponibilizando todos os trens para levar a população inteira para Areia Branca. Por quê? Porque era mais longe aqui da cidade e tudo, né? Dificilmente Lampião ia estender até Areia Branca. E era uma maneira de evitar de morrer gente aqui na cidade, né? De modo que passaram a noite inteira transportando o pessoal. Esse transporte foi desde a noite do domingo, dia 12, até às 4 horas da tarde, da terça-feira, quando se ouviu o primeiro disparo lá dos cangaceiros chegando, foi que parou aí esse transporte. E as pessoas que não conseguiram embarcar correram para se esconder no mato, né? De modo que quando os cangaceiros chegaram aqui, a cidade estava vazia, só tinha aqui na cidade as pessoas que estavam nas trincheiras. E nesse dia choveu bala aqui em Mossoró, né? Porque para onde os cangaceiros entravam aí era bala comendo. E Lampião, ele não conhecia aqui o Rio Grande do Norte, né? Não conhecia nada, não conhecia Mossoró.
E Macilon era cangaceiro, chefe de outro bando lá que tinha se juntado do Lampião. Macilon conhecia tudo, porque Macilon já tinha trabalhado aqui em Mossoró, conhecia as pessoas, conhecia as estradas, e era quem vinha orientando o Lampião. Mas Lampião, quando ele chegou ali, a estrada na época, que vinha de Governador para cá, Governador de Serra Rosada para cá, era ali ao lado, ele saía ao lado da igreja do Bom Jesus, ali pertinho da Petrobras, ali na Rua do Contorno, né? E tinha que passar o rio. E Macilon tinha dito a Lampião que o rio nessa época do ano estava seco. E Lampião, quando ele chegou ali no alto, aquela parte ali é a parte mais alta da cidade, que ele teve uma visão de Mossoró, viu 4 torres de igreja, né? Aí já foi dizendo, olha, cidade de 4 torres não é cidade, tá cangaceiro. Mas Macilon disse, capitão, se tiver com medo eu vou só, né? Pra dizer uma coisa dessa para o homem que estava despertando já na época como rei do cangaço. E ele veio, né? Reclamou também, porque quando foram passar o rio estava com água. E Macilon tinha prometido a ele que essa época do ano o rio estava seco, né? E passou, dividiu, ele mandou logo a tropa toda passar, ele foi o último a passar. E quando ele chegou na entrada da cidade, lá na época chamava o Saco ali, no final do Alberto Maranhão, ali perto da igreja da Conceição, né? Um pouquinho depois da igreja da Conceição, ele não teve coragem de atacar de surpresa. Ele mandou... ele já vinha aí com vários reféns, porque todas as cidades que ele passou, desde Luiz Gomes, fronteira com a Paraíba, foi ali que eles entraram no Rio Grande do Norte, até chegar aqui, eles mataram e roubaram muita gente. Toda cidade que eles iam passando, iam matando, iam roubando, iam trazendo reféns, né, para receber o dinheiro depois. E quando eles chegaram aqui em Mossoró, eles tomaram a propriedade ali pertinho, lá na época, aquela região se chamava o Saco, né? Um pequeno sítio, ele deixou lá os cavalos, deixou os reféns, deixou uns cangaceiros lá pastorando, e entre esses reféns, eles tinham prendido o Coronel Gugel. O Coronel Gugel não era daqui, ele morava em Natal, tinha sido prefeito de Natal, era um industrial lá, ele tinha empresa exportadora e importadora, né? E ele tinha um sítio aqui, em Felipe Guerra, e estava a mulher e o filho. Quando ele soube dessa notícia, que os cangaceiros estavam para atacar Mossoró, ele veio para aqui para levar o filho e a mulher, né, para Natal, para evitar problema com eles. Mas quando chegou em Mossoró, fretou um carro para ir para o sítio, e o motorista não conhecia a estrada, saiu exatamente onde Lampião estava acampado, né? E foi preso e tudo. E Lampião fez o coronel escrever uma carta para Rodolfo Fernandes, exigindo a quantia de 400 contos de réis para não atacar a cidade, né? E mandou o motorista que tinha levado o Coronel Gugel, foi que voltou para entregar essa carta. E quando o prefeito aqui pegou essa carta, leu, respondeu. Disse, olha, Coronel Gugel, diga a Lampião que nós não temos esse dinheiro para mandar para ele, uma quantia muito alta, né? Mas nós estamos aqui preparados para recebê-lo do jeito que ele quiser. E Lampião, quando soube dessa história, quando viu esse bilhete, não é possível, aquele prefeitinho está me desafiando. Aí pegou de próprio punho e escreveu outro bilhete aqui, dizendo, olha, eu já pedi a importância de 400 contos para não atacar Mossoró. Se você não mandar, se Deus quiser, eu vou aí matar todo mundo. E o coronel, quando recebeu esse bilhete, respondeu do mesmo jeito. Olha, nós não temos esse dinheiro, como eu já disse, mas nós estamos prontos para lhe receber do jeito que você vier. Aí não tinha mais desculpa, né? Ele teve que atacar. E ele veio, mas ele ainda teve outra preocupação. Ele dividiu o bando em 3 grupos, né? Um, que era o dele mesmo, que vinha pela estrada de ferro e ia passar direto para a estação ferroviária, para lá cortar a comunicação, né? Para o pessoal aqui não pedir socorro a outras cidades. O Macilon ia atacar a casa do prefeito, né? Tinha que render o prefeito, que rendendo o prefeito a cidade estava tomada. E teve o Sabino Gomes, que o Sabino era para passar direto até o centro da cidade, que lá tinha um telégrafo, e cortar a comunicação também. Mas Lampião, quando foi chegando perto da estação ferroviária, todos os empregados da estação estavam lá na parte de cima da estação, muito bem armados, quando viram os cangaceiros, meteram bala para cima deles. E Lampião viu que não tinha como chegar perto da estação, porque era um espaço muito grande, não tinha onde ele se proteger. Preferiu desviar ali para o cemitério, ficou escondido ali no muro do cemitério, esperando o resultado do combate que estava vendo na frente da casa do prefeito, né? Sabino Gomes também não conseguiu, ele ia passar na Alberto Maranhão direto, não conseguiu passar, porque as balas comeram ali. Aí ficou ele e Macilon ali tentando render o prefeito, uma casa do prefeito, mas choveu muita bala. E na defesa, além das trincheiras, como tinha muito fardo de algodão aqui, eles usaram esses fardos de algodão, eram os fardos grandes, né, de algodão, pesados,
na frente das casas, né, para proteger. As pessoas que estavam embaixo estavam protegidas por esses fardos de algodão, né, que a bala não passava ali e tudo. E teve um cangaceiro, Cochete, ele resolveu fazer o que hoje a gente chama de coquetel molotov. Ia pegar uma garrafa, encheu de gasolina, botou um mulambo dele, tocou fogo. A ideia dele era sair correndo, chegar perto da trincheira lá de algodão, jogar lá dentro, que a garrafa ia quebrar e ia pegar fogo no algodão, o pessoal ia sair e ia matar todo mundo, né? Mas quando ele pegou essa garrafa, acendeu o pavio, fez carreira, lá de cima da casa, da esquina ali, vizinha à igreja, o atirador acertou a cabeça dele, né? E ele morreu na hora, caiu no chão já lá, estirado com essa garrafa na mão, né? E morreu na hora. E cabia, sempre que morria um cangaceiro, outro cangaceiro tinha que ir lá para tirar os embornais dele, aquela mochila que eles usavam, porque ali é joia, é dinheiro que eles já tinham roubado, e também a munição, que era muito importante para eles. E Jararaca é que resolveu ir lá tirar esses embornais, e quando ele correu para perto de onde estava Cochete, outro tiro veio, acertou ele no peito, ele caiu, mas era um homem muito forte, ele conseguiu se levantar, outro tiro acertou ele na perna, ele ficou no chão, achava que ele tinha morrido, né? Mas ele estava lá no chão, estava vivo, e já tem mais 5 outros cangaceiros feridos, né? E o pessoal viu que não conseguia, nenhum dos grupos estava conseguindo nada, ia morrer todo mundo se ele não fugisse. Aí correram para avisar Lampião, o negócio tá ruim, já morreu 2, né? Porque acharam que o Cochete tinha morrido, e já tem mais 5 feridos, e Lampião autorizou a fuga, né? Então eles saíram correndo, abandonaram tudo aqui, inclusive Jararaca, ferido, começou a gritar, me ajuda, fulano, me ajuda, eu tô ferido. O pessoal não queria nem saber, caiu fora, deixou ele aí, né? Queriam era salvar a própria vida. E Jararaca ainda conseguiu, na escuridão, esse combate aconteceu à noite, já de tardezinha, né, para noite, com a escuridão, aqui ele conseguiu se arrastar, chegou na linha de ferro. A linha de ferro ficava ali por detrás da prefeitura, né, onde hoje é o teatro, o Desvio Rosado, aquilo ali era onde passava a linha de ferro, né? Ele sabia que se seguisse pela linha de ferro, ele chegava onde tinham deixado os cavalos. Só que o percurso que ele fez de 10 minutos que ele levou de chegar do Alto da Conceição até ali, a igreja de São Vicente, na volta ele ferido e esse tiro do peito tinha furado o pulmão, ele respirando com muita dificuldade e tudo, levou a noite inteira. E quando ele chegou lá, o Lampião, é claro, já tinha ido embora, já tinha desaparecido com tudo, ele sem ter o que fazer, sozinho, ferido e sem ter o que fazer, continuou pela estrada de ferro, aí na frente tinha ponte de ferro, né, aquela do Alto da Conceição, mas a ponte não permitia que ninguém passasse por cima, era só para trem. Ele passou por baixo, tinha umas estacas lá que tinha servido para escorar a ponte na construção. Ele saiu dentro d'água, se arrastando, puxando pela estaca até chegar do outro lado. Ele se escondeu lá numa moita, né? E passou o resto da noite lá. De manhã, ele viu uma pessoa se aproximando, era um trabalhador da estrada de ferro, né? Que na época chamava Cossaco. E chamou essa pessoa e entregou uma quantidade de dinheiro, pedindo para ele providenciar os medicamentos para ele, né? Ele pedia sal, pedia um pouco d'água, né, para fazer a salmoura, pedia pimenta malagueta e um tubo de mamoeiro. E depois perguntando para que era, ele disse, olha, a medicina do cangaço, a gente pega a pimenta malagueta, a gente mastiga até virar uma pasta, imagina, você mastigar a pimenta malagueta até virar uma pasta, depois botava nesse tubo e soprava dentro da ferida, né? Porque ardia muito, mas a pimenta, ela não deixava que infeccionasse aquela ferida. Era isso que ele pretendia. E essa pessoa veio aqui para Mossoró para levar esse material para ele, mas quando viu a confusão que estava a cidade ainda, né? O povo sem saber se o Lampião ia voltar ou não, ele teve medo de ser confundido aí com um defensor também, né? Com um ajudante aí dos cangaceiros, amigo dos cangaceiros. E foi pro delegado, disse que tinha esse cangaceiro ferido lá e tudo. O delegado juntou lá uma turma, foi lá e prendeu em Jararaca, né? Trouxeram aqui pra cadeia, ele passou aqui uma semana ainda na cadeia, achava que ele ia morrer com essas 2 balas, mas não começou a se recuperar e voltou a ficar forte e tudo, e eles resolveram matar Jararaca, né? A própria polícia chegou na noite, do dia 19 para o dia 20 do mês de junho, né? Ele foi preso no dia 14, porque o combate foi no dia 13, ele foi preso no dia seguinte, dia 14, e da noite de 19 para 20 de junho, tiraram ele da cadeia, dizendo que ia levar para Natal,
e pararam na frente do cemitério e ali já foram puxando ele, né, e dando pancada nele de todo jeito, mesmo ele ferido, ele estava algemado, imagine, né? Ele ia com as mãos algemadas, um soldado do lado do outro puxando ele, os outros atrás dando pancada nele. E quando chegou lá dentro do cemitério já tinha um buraco feito lá, que era para enterrar ele. E ele, depoimento aí, disse que ele não deu um pio, né? Morreu como um bicho mesmo. E quando ele chegou lá no buraco, um soldado aí por trás deu uma punhalada nas costas dele, os outros soltaram, ele caiu ali daquele buraco, só que o buraco era pequeno para ele, né? E pegaram na memória, não quiseram nem saber se estava vivo ou se já tinha morrido, pegaram as picaretas para quebrar as pernas dele, para entortar, para poder caber dentro daquele buraco. Imagine a polícia, né? Cometendo um crime tão cruel assim, mesmo com um cangaceiro, um assassino, mas era um prisioneiro, era uma pessoa que estava sobre as guardas do Estado, né? E a própria polícia fez essa maldade toda com ele, e enterraram, né? Quem sabe se enterraram vivo ou não. O certo é que essa história se espalhou pela cidade, né? E Jararaca terminou virando praticamente santo, né? Porque as pessoas, os cristãos, dizem sempre que quem morre assim, com um grande sacrifício, né? Eles podem, através da alma dele, alcançar milagre e tudo, e foi isso que aconteceu com Jararaca aqui em Mossoró. Então, vocês que vão assistir o espetáculo, vocês vão poder conhecer nessa história, identificar cada parte dela. O que é que tem a mais no espetáculo? Tem umas carpideiras chorando, eram mulheres que iam chorando a morte dos seus maridos, né? Mas se não morreu ninguém aqui em Mossoró, como é que tinha essas mulheres chorando essa morte, né? Tem também outras coisas, aí, outras fantasias, por exemplo, eles botam Lampião, Jararaca morrendo na hora, isso não aconteceu, não é isso? Então, fora disso, o espetáculo é muito bom para ser assistido e vale a pena vocês irem já conhecendo essa história, tá bom? Então, até uma outra oportunidade, se Deus quiser.